Boa noite, amigos do Viva Bem Multimídia. Este é um projeto que muitos de vocês já têm acompanhado, nos seguindo na nossa página no Facebook, mas outros, como já tivemos a oportunidade há meia hora atrás, às 20h30, tivemos a nossa primeira live nesta noite através do Instagram. E a gente faz isto de propósito. Assim nasceu o Viva Bem Multimídia, com a proposta de poder chegar até as pessoas naquilo que elas estão acostumadas, nos veículos de mídia, de comunicação com os quais eles estão mais acostumados. Então, tivemos às 20h30 a nossa primeira live dentro do Instagram e agora estamos com vocês aqui no Facebook. Lembrando que está em público, né? Esta nossa live, você pode colocar seus comentários e quando nós terminarmos, ela estará disponível também como um vídeo e talvez só para explicar rapidamente na maneira como nós funcionamos dentro do Viva Bem Multimídia, estamos nas quintas-feiras à noite com live, estamos no domingo à noite com um podcast inédito, mas hoje, pelo dia, e vocês já vão saber por quê, foram convidados também para falarmos sobre foi Páscoa hoje? Então esse é o tema, mas o Viva Bem Multimídia tem exatamente esse propósito, de poder alcançar as pessoas com o mesmo conteúdo, mas através do veículo com o qual eles se identificam mais. Então, os nossos podcasts, que são veiculados de forma inédita nos domingos à noite, eles vão para o nosso site, vivabem.info.br, eles vão para o nosso canal no YouTube, vivabem.multimídia, e lá também ficam disponíveis, e assim também com as nossas postagens, ou como hoje à noite, as lives pelo Instagram e agora com vocês pelo Face. Gente, vamos lá a pergunta, inclusive, talvez quando receberam o card com o convite para este momento, e talvez alguns até pensaram, mas o que é que o Heitor quer às 9 horas da noite, quando praticamente a Páscoa já terminou? Ele devia falar cedo de manhã. Mas cedo de manhã quase todo mundo falou, né? E principalmente hoje, nesta Páscoa diferente, onde as igrejas não se reuniram, onde não houve culto da alvorada, que muitos têm o costume de fazer, 6 horas da manhã, onde não houve café comunitário na igreja ou de outras formas que cada comunidade opta por fazer. Também não houve cultos com celebração de ceia, não houve missas, e foi de fato uma situação nova, diferente, a situação que vivenciamos hoje nesta Páscoa. Mas a pergunta não foi tipo pegadinha, não. Foi exatamente para nós pensarmos. Hoje foi Páscoa. Se nós olharmos pelo aspecto cultural, pelos nossos costumes e tradições, obviamente a resposta vai ser: não teve graça, hoje não foi Páscoa. A gente não conseguiu reunir a família, não teve aqueles abraços gostosos, não teve aqueles ninhos escondidos, aquelas brincadeiras que fazem, escondendo o ovo não sei aonde, pendurando na árvore para os netos procurarem. Foi o nosso caso também, né? Estivemos sozinhos em casa, nossa maneira de lidar e estar juntos com a família foi online, e assim muitos, eu tenho certeza, também o fizeram. E são as suas maneiras de contarem daqui para frente as suas histórias. Aliás, é isso que eu gostaria de animar, que não ficássemos apenas no dia de hoje, mesmo aqui na conversa que estamos tendo, mas que nós pudéssemos fazer deste dia de hoje também um dia para ser lembrado e contado, já que talvez não podemos contar para os nossos netos, para outras pessoas queridas, como nós nos sentimos e experimentamos a Páscoa. Está entrando já conosco aqui, obrigado, Éder Alan Ferreira Weber, a Lourdes Helena Clark Schunk, e assim nós vamos aos poucos, para aqueles que estão entrando, mas sem comentário,
a gente não consegue citar aqui os nomes, mas se vocês querem colocar rapidinho ali o seu nome, até a cidade, o lugar de onde estão nos acompanhando, vai ser muito importante. Vamos lá, há uma pergunta, né? E quando tem pergunta, a gente quer resposta. Houve Páscoa hoje? Foi Páscoa hoje? Eu já respondi pelo lado cultural. A maioria talvez iria responder não foi. Foi um dia. Assim como não foi feriadão. Assim como não foi uma sexta-feira santa, como nós estamos acostumados. Até no comentário na live do Instagram, alguém disse, parece que nós estamos vivendo um sábado de aleluia espichado, mais longo, que inclusive a gente não sabe quando vai terminar. Mas foi Páscoa sim, é Páscoa sim, e ela não vai terminar à meia-noite, não, ela vai ser Páscoa sim. Porque o sentido da Páscoa não é um dia, mas é o que aconteceu no dia daquela primeira Páscoa. Entrando conosco e dando boa noite, Maria da Graça Jacob Hoffmann, a Mônica Adriane Schmidt-Kassel, Marcos Arthur Moirer, Marcão, obrigado vocês. A Páscoa não termina à meia-noite, porque a Páscoa não é um dia de 24 horas. Esse dia de 24 horas, como todos os outros, são normais, existem. E tem as suas marcas, e deixam as suas marcas, assim como hoje muitos vão ter, para lembrar, e já o fizeram repartindo com outros, o print da sua tela, do seu smart, do seu iPhone, porque os filhos moram longe, ou mesmo morando perto e não tendo oportunidade de se encontrar, e por esta questão do isolamento social, eu vi muitos prints, onde um estava aqui, outro estava lá, foi o nosso caso, nós aqui na nossa casa, a família do André e da Lu com as crianças em Novo Hamburgo, e Marcos com as crianças e família em Florianópolis. Então, essa vai ser uma forma diferente, inclusive, de colocarmos as nossas fotos de Páscoa, quem sabe, nos nossos álbuns, algo diferente. E isso é interessante. O que nós vamos contar? Porque a Páscoa foi um dia de contar coisas. Luciane, obrigado, boa noite, diz ela, eu e Tiago assistindo, bacana. Abração, Tiagão, do Vô aqui. Aquele domingo foi um dia de muita conversa. Cada um que ouviu do que tinha acontecido teve uma história para contar. Alguns, sem terem ido até a sepultura, já tinham ouvido uma história. Antes das mulheres que foram cedinho, antes ainda do sol levantar, já tinha um zum-zum lá na cidade de que alguém tinha ido lá, pago uma propina para os guardas para roubar o corpo de Jesus, para ninguém continuar depois, como os cristãos já estavam sabendo que iria ser esta a sua nova maneira de viver a partir da ressurreição, esse papo já corria. Quando as mulheres vão cedo de manhã para lá, elas não lembram da palavra que Jesus, cada vez em que falou da sua morte, falou também da ressurreição. Se nós olharmos os evangelhos, cada vez em que Jesus disse, eu preciso ir a Jerusalém, lá eu vou ser traído, vou ser morto, ele também dizia, mas no terceiro dia. E ninguém lembrou do terceiro dia. É tipo conversa que a gente ouve só com um ouvido e não com o outro. Ou como se dizia no meu tempo de guri, meus pais às vezes diziam assim, entra aqui e sai do outro lado. Era assim, essa expressão, o terceiro dia, fugiu. Tanto que as mulheres não foram para ver Jesus. Porque ele tinha dito no terceiro dia, eu vou ressuscitar. Elas foram para terminar o serviço que não conseguiram fazer na sexta-feira à tarde. Jesus morre às 3 horas da tarde, levou um tempo para tirá-lo da cruz, envolveram rapidamente em lençóis e levaram antes das 6 horas da tarde, tempo ainda permitido pela tradição judaica para tentarem sepultar Jesus e colocá-lo então lá no sepulcro de Arimateia.
E disseram, no domingo, porque sábado não faziam nada dentro da sua tradição, no domingo a gente vem aqui e daí sim lava o corpo, põe perfumes, embalsama, prepara e tal. Mas ele tinha dito no terceiro dia eu vou ressuscitar. Para que ir para lá cedo com perfumes, com bálsamos? Por quê? Mas foram, porque nos seus corações e nos seus ouvidos não tilintava esta palavra no terceiro dia. Mas ela é extremamente importante. Celso Henkel entrou aqui conosco, assistindo Distância Velha, obrigado. Cecília dando seu like, obrigado também, boa noite para todo mundo que está aí. Mesmo vocês que eu só estou vendo a fotinha lá em cima e que vocês ainda não colocaram aí o seu comentário. Gente, então, a pergunta se hoje foi Páscoa é a mesma pergunta que com certeza se fez muitas vezes naquela primeira Páscoa. Porque foi uma Páscoa diferente, de fato, porque foi a primeira Páscoa cristã. Tudo seria diferente. Assim como os judeus celebravam a passagem do Egito para a Terra Prometida, e por causa disso deixaram marca de sangue na ombreira das suas portas antes de saírem, conforme havia sido prometido que Deus os libertaria, nós não usamos o nosso sangue, nem o sangue de animais, como era o costume na época, porque foi o sangue de Jesus Cristo na cruz que ficou como marca de que a sua morte aconteceu para que nós pudéssemos ter vida. E isso é Páscoa. Por isso eu disse, Páscoa não vai terminar à meia-noite. Amanhã será Páscoa, terça será Páscoa. Será Páscoa até a Páscoa do ano que vem. O apóstolo Paulo, numa expressão à sua comunidade na igreja de Roma, ele disse, nós deveríamos viver de tal modo que nós pudéssemos enterrar, fazer morrer diariamente o velho homem, a nossa velha natureza com os seus feitos, e fazer ressuscitar, viver os frutos da vida nova. Eu quero agradecer aqui a amiga, que é colega também da gente aqui em muitos momentos, né? A Cris Manfro, que no seu Instagram ontem postou Feliz Páscoa, fazendo morrer para poder ressuscitar. E é bem isto. Ela diz, nós carregamos tanta coisa conosco na vida que no final a gente sabe não vai servir para nada. São sinais de morte. Ela disse a gente tem que ter coragem para, um pouco forte a expressão, mas eu vou usá-la, para matar certas coisas na nossa vida, na nossa maneira de ser, porque não ajudam em nada. Para poder colocar neste lugar e deixar que Deus faça crescer neste lugar em nós exatamente aquilo que vale alguma coisa. Eu quero puxar aqui 2 comentários da live que tivemos há pouco no Instagram. O pastor Jairo, lá de Joinville, ele é de Novo Hamburgo, está agora em Joinville, ele disse que parece que nesta Páscoa nós tivemos a chance de dar uma parada para perguntar, não no que nós achamos importante, mas no que realmente é importante. E a Pri Canhone de São Paulo, que nos acompanhou no Instagram, ela disse assim, esta foi uma Páscoa reflexiva, de pensar. E quem não pensou ainda, pode ainda pensar. Já que não termina meia-noite, e nós vamos continuar vivendo Páscoa, nós vamos continuar vivendo aquilo que de fato é Páscoa. Cada vez que um sinal de vida ocupa o lugar de morte, e aí nós podemos dizer que esta semana, essas 4 semanas que nós estamos vivenciando de isolamento social, eles nos fizeram de fato pensar em muitas coisas que nós considerávamos, quem sabe, importantes, e estamos aos poucos chegando à conclusão que não são tão importantes assim. Tomara que nós aprendamos. Eu tenho participado de vários grupos, e em todos eles a expressão vai passar é comum.
E muitos dizem, nós vamos sair dessa pandemia, nós vamos sair desse isolamento, nós vamos sair dessa realidade diferentes. Eu coloco um ponto de exclamação, vamos sair diferentes, mas eu tomo a liberdade de colocar também um ponto de interrogação. Vamos sair diferentes? Porque nós somos um povo que promete com muita facilidade. A pessoa doente no hospital, às vezes chama o padre, o pastor, que quer abrir o coração, precisa dizer alguma coisa, e diz, depois de ouvir uma palavra de consolo, se eu escapar desta, se Deus me tirar desta, aí e vem as promessas. E aí Deus cura, tira daquela realidade, a pessoa volta ao trabalho, volta à família e nada mudou. Assim é da igreja também, muitas vezes. Ah, pastor, sabe como é que é? Agora não dá por causa disso, por causa daquilo, mas depois disso, depois daquilo, promessas mil e nada vai mudar. E nós podemos passar pela pandemia, nós podemos passar pelos altos e baixos, pelas intrigas de toda esta época da pandemia, do coronavírus, muito semelhante aqueles dias que precederam a morte de Jesus. Houve briga, houve traição, houve autoritarismo, tudo isso estava presente na maneira como Jesus encaminhou os últimos dias da sua vida para a Sexta-feira Santa, mas já falando sempre de novo no terceiro dia. Jesus queria que os olhos estivessem voltados para depois da morte. Claro, é a morte de Jesus, aquele sangue que garante a nossa salvação. Essa é a fé básica dos cristãos, não apenas como ela está colocada no segundo artigo do Credo Apostólico, mas como nós aprendemos, fomos ensinados, repassamos isso para nossos filhos e netos, mas hoje, mais do que nunca, estamos chegando em tempos em que esta será uma cobrança. Isso é bom. João Han, obrigado, amigo, por ter entrado conosco. Bem-vindo à nossa live aqui. Então, eu repito, nós estamos vivendo tempos em que ser membro de uma igreja, chamar-se cristão, dizer as palavras do Credo Apostólico, orar um Pai Nosso, ler a Bíblia, vão passar a ter que ser mais do que meros costumes e tradições. Os tempos não estão fáceis e não continuarão fáceis e, de fato, podem, de repente, complicar. Eu não estou falando apenas de saúde física, eu estou falando de ataques claros que têm sido dados à fé cristã no mundo todo, não é de hoje. O cristianismo é aquele que, em sua história, tem perdido mais vidas em toda a sua história, e nós temos momentos, nesses 2000 anos, de N realidades, das mais variadas possíveis. E no momento atual, cristãos têm sido mortos, sacrificados por sua fé. Isso também não é dito pela mídia. Aliás, a mídia assim, vamos ficar na Semana Santa, é um dos Judas desta Semana Santa diferente. Ninguém malhou o Judas ontem. Sabe a tradição? Aqui no Sul a gente nem tem tanto, mas para quem está aí de São Paulo para cima, o sábado, eu lembro quando nós morávamos no interior de São Paulo, o sábado se via fumaça nas cidades, porque pessoas levantavam um poste, penduravam um Judas lá, primeiro batiam nele no chão e malhavam o Judas, daí vem a expressão, e depois colocavam ele amarrado num poste, num lugar preparado para isto, e botavam fogo. Era uma forma de dizer que não estavam concordando de que Jesus, por toda a sua maneira de viver e ser, tivesse sido traído. Mas o ser humano tem dentro das suas características também a traição.
ou o não assumir seus compromissos, como Pedro, que acabou negando Jesus? Então, não queriam fazer isso. Pedro, inclusive, tinha dito: eu vou contigo até a morte. E naquela manhã de sexta-feira, esperando o julgamento final de Pilatos, quando o povo grita: queremos Barrabás e não queremos Jesus, ele, por 3 vezes, cumprindo a promessa que Jesus tinha dito para ele, acaba negando Jesus. Logo, ele que tinha dito: eu vou contigo até a morte. E Jesus disse: olha, Pedro, calma, mede as tuas palavras. A mesma coisa é conosco. Então, talvez nós estejamos começando a experimentar tempos em que ser cristão, ser membro de uma igreja, frequentar um culto, uma missa, ter uma fé baseada no Evangelho, na Sagrada Escritura, vai ser mais do que costume e tradição. Guardem isto. Talvez esta seja uma história que nós vamos poder contar a partir desta Páscoa de hoje, como alguém disse, uma Páscoa mais reflexiva, talvez, do que as outras. José Valmor Hoffmann nos dando boa noite. Obrigado a tua presença aqui, Nelci Elisete Horst da Silva. Obrigado também a tua participação e o teu boa noite aqui na live do Face. Então, se esta é uma Páscoa mais reflexiva, nós vamos ter que querer que ela seja mais reflexiva. Senão, ela vai, como muitas outras que já vivenciamos, terminar à meia-noite. E amanhã, mesmo que muitos não vão poder ir para o trabalho, mesmo que outro tanto, ou talvez até mais, vão continuar ainda, como o caso das crianças e dos jovens, esperando até o final do mês de abril, conforme determinações das autoridades em todos os níveis, de que as aulas só, se não mudar a coisa, iniciam no começo de maio. Mas outros, por estarem no grupo de risco, em casa, e onde, de novo, esta semana e onde este domingo de Páscoa hoje se assemelhou em muitas coisas àquela primeira Semana Santa. Houve muita conversa, houve muita discussão, houve muito disque-disque. Eu, inclusive, penso que muitos daqueles que no domingo de Ramos saíram para as ruas jogando as suas capas e cortando ramos para que Jesus passasse com o jumentinho em cima, talvez estavam também na sexta-feira lá, quando na hora derradeira Pilatos pergunta quem vocês querem, os mesmos que gritaram Hosana. Eu creio, pessoalmente, não está escrito na Bíblia não, mas eu acho que muitos que cantaram Hosana, infelizmente também disseram: queremos Barrabás, porque é um gráfico de sobe e desce, o ser humano não é persistente e nós estamos sendo chamados à persistência. Eu penso e concordo com quem fez este comentário antes, de que a Páscoa não é apenas diferente, não foi apenas diferente hoje, mas ela foi uma Páscoa que vai dar muito o que falar. Nós vamos poder contar muito desta Páscoa para nossos filhos, netos, para aquelas pessoas que de fato vão de repente entrar numa... Até quando, passado tudo isto, este sábado de aleluia mais comprido, como disse o Éder antes, nós estivermos nos encontrando de novo no local de trabalho, nos encontrando de novo na igreja, não chegarmos simplesmente e terminar todo esse tempo de quarentena, de isolamento e a própria Páscoa que não celebramos com um abraço e está tudo feito e agora a vida continua. Não, eu acho que se nós, como tantos têm dito, vamos sair dessa diferentes, que a gente de fato queira sair diferente, queira de fato aprender desta Páscoa que foi, continua e continuará sendo Páscoa, não por causa de nós, não por causa dos nossos costumes e tradições, não inclusive primeiro por causa da nossa fé, porque a nossa fé é sempre uma resposta, mas pela ação de Deus. Então veja, nós aprendemos isso na escola, né? Acho que ninguém faltou aula naquele dia. A toda ação corresponde uma reação. E de quem sempre é a ação na nossa vida? É sempre de Deus.
E nós então fazemos o quê? Nós reagimos. Sidney Schmidt, de Goiânia, obrigado, amigão. Beleza? Abraço para você, esposa aí. Então veja, a toda ação corresponde uma reação. E nós, também na Páscoa, só podemos reagir ao amor de Deus. Assim como nós não podemos morrer por nós, ninguém pode morrer pelos seus pecados, Cristo precisou fazê-lo, assim também não somos nós que vamos as novas obras da vida nova, não, é um fruto, é um resultado que Deus fará nas nossas vidas. Carlos Becker, São Paulo, amigos de muitos anos conosco na live aqui. Então, todas estas coisas fizeram e continuam e continuarão fazendo a Páscoa de hoje. Então, gente, a minha pergunta, quando enviei o convite para vocês, não foi pegadinha, não. De fato, foi para que a gente se pergunte, hoje foi Páscoa, e possamos dizer com firmeza, hoje foi Páscoa. Não por causa de mim, não por causa de qualquer outra coisa, mas por causa de Jesus. Por causa da sua palavra, por causa das suas promessas, por causa daquilo que ele ainda vai continuar fazendo nas nossas vidas, como ele já fez. Berenice Hackbart, abraço, lá de Vitória, Espírito Santo, Cariacica, conosco. Obrigado. Muitos dos amigos que estão entrando aqui, quando eu cito São Paulo, Vitória, Goiânia, são pessoas que ou saíram daqui, estão morando fora, outros que foram membros de comunidades às quais eu servi no passado. Bom ouvir vocês e ter vocês aqui. Então, o desafio é muito claro. Hoje foi Páscoa sim. Amanhã será Páscoa sim. O restante desta semana, e como disse antes, até a Páscoa do ano que vem, sempre será Páscoa, quando nós dermos oportunidade de Deus trabalhar em nós e deixarmos morrer aquilo que não ajuda, aquilo que de fato achamos que é importante, mas de repente descobrimos que não é, para valorizarmos o que é importante mesmo. Bonito. E ainda dá para dizer Feliz Páscoa. No fim do dia. Ainda dá para mandar votos amanhã. Ainda dá para dizer amanhã, gente, ontem à noite, eu participei de uma live sobre Páscoa. Já era quase 10 horas da noite. E lá o Heitor disse que vai ser Páscoa amanhã ainda, que vai ser Páscoa no outro dia, que vai ser Páscoa na semana que vem, no mês que vem, no ano que vem. Vai ser Páscoa cada vez em que nós dermos lugar para Deus agir na nossa vida. É legal demais, não é? A fé cristã, mesmo que eu disse antes, que de repente nós vamos começar a passar tempos mais difíceis, onde vamos ter que explicar mais a nossa fé e termos mais convicção dela, a fé cristã é uma coisa inexplicável e bonita, porque ela, em primeiro lugar, não depende de nós. E esses 2000 anos de fé cristã estão calcados em muitos anos da história de Deus com o ser humano antes, como nos dá o testemunho o Antigo Testamento. Ângela Lara, obrigado entrando e participando conosco, um abraço para você também. Então, quanta história e quanta coisa nós vamos ter que contar, ou não ter que contar, mas vamos ter para contar desta Páscoa, que de repente, durante o dia, nem parece Páscoa hoje. Foi Páscoa sim. E que Páscoa! Se nós aprendermos, se nós entendermos, se nós buscarmos compreender cada vez mais a importância dos ensinamentos da sua palavra. Então, o meu desafio, o meu ânimo transmitido para vocês hoje à noite é de que nós estejamos, por um lado,
nos identificando com todos os personagens daquela Semana Santa e especialmente daquela Páscoa. Nós também vamos ter muitos momentos em que a gente vai se pegar desprevenido, digamos assim, como as mulheres, quando chegaram de manhã cedo com o cestinho, com os perfumes, com os baldes. A porta estava aberta, a pedra tinha sido removida, os lençóis estavam lá e elas disseram: por que é que nós trouxemos no caminho todo até chegar aqui este cesto e não vamos poder usar? E não lembramos que ele tinha dito: no terceiro dia eu viverei. Então, histórias que nós vamos poder contar para nós mesmos, é a questão da Páscoa reflexiva, histórias que nós vamos poder contar para outros e, com certeza, histórias que nós vamos poder recuperar neste desafio de que a fé é importante, sim. Por ela vivemos, dela nos alimentamos. E repito esta expressão que usei num dos grupos com colegas de trabalho na Rádio União, quando ontem começamos a trocar mensagens. A gente disse: quando passar, tudo vai ser diferente. É uma meta, é um alvo a ser buscado e com certeza faz parte de toda a essência da fé cristã. Isto é novidade de vida e é a isto que Deus nos chamou e nos convidou. E é isto que eu quero desejar quando estamos chegando dentro do calendário ao final deste dia da Páscoa, mas como disse, não termina meia-noite não. Gente, então, muito obrigado ao tempo que cada um de vocês tirou para estar conosco, dar a sua participação, o seu comentário e lembrar de novo, o Viva Bem Multimídia está a cada domingo às 20h30, vindo para vocês através de uma entrevista que nós gravamos durante a semana e de forma inédita. Ele entra às 20h30 no nosso site, vivabem.inf.br, no nosso Facebook, pelo qual vocês entraram também para a live aqui, no nosso Instagram, @vivabem.multimídia e também no nosso canal no YouTube. Aliás, vocês podem entrar no canal, seguir-nos, isto sempre é importante, inscrever-se para que nós criamos volume, contato, amizade. Isto é importante. E em termos de mídia, hoje em dia, também pesa quando um veículo de comunicação, como nós nos propusemos e estamos propondo a continuar sendo dentro do Viva Bem Multimídia, possamos sempre. E antes de encerrar, destacando ainda a participação também da Isolde Laux, amiga de muito tempo, obrigado, querida. Destaques aqui do Du News, ontem à noite, o Dudu fez uma mensagem muito bacana da sua moradia e lá ele tem identificado Dudu News e ontem pendurou um crucifixo na frente desta placa de identificação. Dudu, foi um gesto muito bacana você ter ontem à noite já, na véspera da Páscoa, lembrado aqueles que o seguem, aqueles que o acompanham, você que é um jovem que tem um coração voltado a Deus e voltado também a uma comunicação sadia, já foi meu entrevistado também, e obrigado por estar conosco aqui, por esse desafio que você sempre traz e por esse toquezinho especial ontem à noite na live que você fez, né? A Ângela Lara, que já tinha citado antes, ela ainda coloca: obrigada, pastor, por suas palavras, tenha uma feliz Páscoa, o senhor e toda a sua família. É isso aí, gente. Então, vamos combinar uma coisa? Vamos continuar desejando feliz Páscoa. Amanhã,
durante a semana. E se alguém diz assim, oh, mas já passou, daí você diz, não, o pastor Heitor falou que não passou não, que Páscoa é cada dia em que nós deixamos Deus fazer coisas novas em nós. Então, se as pessoas estranharem, você já tem uma boa resposta para dar para eles, não é? Gente, muito obrigado. Acompanhe Viva Bem Multimídia no canal que melhor sirva a sua maneira de lidar com a mídia. E na quinta-feira à noite quero estar com vocês de novo. Na quinta, sempre às 20 horas, numa live especial e novamente com podcast no domingo que vem, às 20 horas e 30 minutos. Obrigado a todos. Encerro aí com o Celso Henkel de novo, nos desejando uma feliz Páscoa. Então, muito obrigado, uma boa noite. Encerramos aqui lembrando que este nosso papo aqui fica disponível também no Facebook e foi agora veiculado publicamente, mas também fica depois como um vídeo para você repassar para os outros. Tchau, tchau, gente. Feliz Páscoa, hoje, amanhã, depois.